Continuando com nossa série do livro de Apocalipse, estamos hoje falando um pouquinho sobre a cidade de Filadélfia. Você tem gostado da nossa série? Você tem curtido nossa página? Então curte aí, comente, compartilhe, fale dela para os seus amigos. Sei que muitos vão gostar dessa série. Sei que muitos vão aprender muito, porque Deus ele tem nos inspirado, tem trago coisas maravilhosas. E você será uma boca de Deus para levar essa palavra a muitos corações. Curta, comenta, compartilha, divulga essa página e vamos juntos trazer a palavra de Deus. Hoje estamos no capítulo 3 do livro de Apocalipse, na carta direcionada à cidade de Filadélfia. Essa cidade é uma cidade maravilhosa. Eu tenho uma história completa também que eu postei aqui. Eu vou pôr um recorte dessa história, que ela é um pouco grande, né? Então esse vídeo ficaria enorme. Mas a história é maravilhosa. Vai lá, dá uma olhadinha nela, vai estar nos comentários o link dela. Você clica, entra lá, comente. Você pode dar sua sugestão, se gostou ou não gostou. Porque isto é a democracia. É você poder opinar, você poder falar e divulgar aquilo que você acha, tá bom? Então vamos dar um pouquinho, uma pitadinha só da história de Filadélfia. Como era a cidade de Filadélfia nos tempos bíblicos? A cidade de Filadélfia era uma importante cidade da Lídia na província da Ásia. Filadélfia ficou conhecida na Bíblia, especialmente pela notável congregação cristã que havia naquela cidade, e que foi elogiada por Cristo no livro de Apocalipse, Apocalipse 3, do 7 ao 13. Filadélfia ficava localizada no Vale do Côngamo, ao pé do Monte Timulus, um pouco mais de 40 quilômetros da cidade de Sardes e quase 100 quilômetros da cidade de Esmina. A cidade de Filadélfia estava estrategicamente posicionada junto a uma entrada importante que ligava a Ásia e a Europa. Por isso, nos tempos do Império Romano, a cidade de Filadélfia era reconhecida por ser um ponto de ligação essencial para as indústrias, o comércio e a cultura grega na Ásia Menor. A cidade também era conhecida por controlar um grande polo de produção de uvas e de derivados. A área que circundava a cidade da Filadélfia era rica em atividades vulcânicas. Por esse motivo era conhecida como terra fumegante ou terra queimada, mas a atividade vulcânica daquela região fazia com que a Filadélfia frequentemente sofresse abalos sísmicos. É isso aí, como vimos aí um pouquinho da história, né, de Filadélfia, nós vimos que ela é bem interessante, né? Ela foi construída no local estratégico de ligação ali de duas grandes nações ali da Europa e da Grécia, né? Então vamos dar entrada aqui no nosso contexto, estudo da Bíblia de hoje, que vai se encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Vamos pedir ao Pai que envie teu espírito de sabedoria e de compreensão para nos abrir a mente, os olhos e os ouvidos espirituais para compreender sua verdade. Pai, em nome do teu Filho amado, santo, aquele que se deu pelas nossas vidas, que morreu para que nós tivéssemos vida, que derramou o teu sangue para que nós fôssemos justificados diante de ti. Te pedimos, ó Pai, que através do sacrifício do teu Filho, através da morte do teu Filho que trouxe vida para nós, que nesse momento nos seja dado o espírito de sabedoria para interpretar, para compreender e para meditar na tua palavra, sem desvio, sem mentira e sem engano, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o santo, e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Vamos pensar um pouquinho e meditar nessa palavra. Aqui o Senhor está dizendo que Ele é o santo, Ele é o que tem a chave, Ele é o que tem o domínio sobre todas as coisas. E se Ele abrir uma porta para a tua vida, ninguém pode fechar. Não importa quem seja, Ele pode bravejar, Ele pode falar, até Satanás pode se levantar, mas essa porta vai permanecer aberta. Por isso é importante estarmos no caminho de Deus. Por isso que é importante pegarmos sempre nas mãos de Deus, porque quando Ele abre uma porta, essa porta permanece para a eternidade. Verso 8. Conheça tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que fareis aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, e não são, mas mente. Eis que farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Olha a bênção de Deus para aquele que faz a obra. Se você está no caminho de Deus, se os teus caminhos são justos diante de Deus, e aqueles que se levantam contra a tua vida e diz que você não é de Deus, que você está errado por uma coisa ou por outra, mas você está firme, continua firme, humilde, porque quem vai te honrar é esse Deus. Não é homem, não é aquele, não é esse, mas é Deus que vai te honrar. E todos verão o Deus que tu serve e saberá que esse é o vivo e o verdadeiro Deus, porque é Ele que levanta e derruba, é Ele que dá crescimento, é Ele que poda, é Ele que faz crescer, é Ele que faz as coisas grandiosas desse mundo. Verso 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, do mundo inteiro, para provar o povo que habita sobre a terra. Então aqui Deus está falando que na grande tribulação, a cidade de Filadélfia, que tinha uma grande igreja de Cristo e guardava todos os preceitos dela, Deus iria os guardar nesse momento. Muitos acham que quando Deus fala que vai guardar, que essa cidade não passará pela tribulação. Sim, ela passará, porque o arrebatamento acontecerá no final. Mas há pessoas que acreditam que será no início, outros no meio da tribulação, mas nesse momento eu não quero falar desse assunto. Estaremos falando isso daqui a pouquinho, nos outros capítulos de Apocalipse, né? Então, Deus está falando que Ele vai guardar, que Ele vai proteger, guardar o mesmo que proteger, não retirar. Eu te tomarei naquele momento, não, eu te guardarei. Então, guardar é isso, guardar é proteger, guardar é colocar no lugar seguro. Então, Deus está dizendo que aquele que não negar o nome de Jesus, Deus estará com ele. Assim como esteve com Sadraque, Abednego naquela fornalha, assim como esteve com Daniel na cova de leão, Deus os guardou. Deus não tirou eles da provação, mas os guardou na provação. Os milagres de Deus, muitas das vezes, eles vêm acontecendo na provação, porque se você não for aprovado, jamais saberá que Deus é poderoso. O povo, quando saía do Egito, Deus os guardou do exército do Egito. Quando o Egito aproximou, quando já não havia mais saída, porque na frente havia o mar, atrás um grande exército, mas naquele momento Deus guarda o povo de Israel, abrindo o mar vermelho e lhe dando uma salvação. Assim também será com a cidade de Filadélfia e com aqueles que de Cristo não negar o nome e não andar por caminhos tortuosos. Verso 11. Veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é muito importante. Permanece fiel até a vinda de Cristo, para que não perca o seu galardão, a sua coroa, porque Cristo, Ele é abençoador daqueles que o honram. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele está dizendo que aqueles que vencer, aqueles que perseverar, que não abrir mão de Deus, terão escrito sobre eles o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, porque nós não sabemos o nome de Deus. Deus nos deu, na tua palavra, 4 letras hebraicas pelas quais podemos o chamar. Mas o maior de todas as formas que devemos chamar é de Pai, porque Ele nos adotou como filhos, e como os filhos que amam o Pai, devemos chamá-los de pais. Por isso, Pai, agradecemos pelo Teu conhecimento, agradecemos pela Tua bondade, que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada, e a Tua vida seja uma vida de exemplo para que todos queiram esse Senhor Jesus que você tem.